Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o remanescente fiel, fazer um resumo dos livros de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, nesta aula de escola dominical. À guisa de introdução, o filme De Volta para o Futuro, de 1985, se eu não me engano, ele conta a história de um jovem chamado Marty McFly, um adolescente de uma pequena cidade californiana, e ele é transportado para a década de 1950, quando a experiência de um cientista Mac Brown, ou Doc Brown, então ela dá errado. E ele viaja no tempo com um carro modificado, e Marty conhece ali a versão dos seus jovens pais e precisa fazer com que ele se apaixone, ou então ele deixaria de existir. E para complicar mais, o Marty, aquele adolescente, precisa voltar para casa a tempo de salvar aquele cientista. Uma pergunta que fica, e se nós pudéssemos voltar, não para o futuro, para frente, mas voltar para o passado, e nós pudéssemos dar uma olhada naquilo que aconteceu no passado e olharmos aquilo que o Senhor fez na vida do povo de Deus. De uma maneira geral, nós estudamos a importância dos livros de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E vimos especialmente a história do remanescente fiel do povo de Deus. E em 1ª e 2ª Crônicas nós vimos esse período que cobre da história judaica a partir de 2º Samuel até 2º Reis, embora usando perspectiva diferente do livro de Reis. Enquanto os livros de Reis apresentam a história dos judeus no cativeiro do ponto de vista babilônico, Crônicas apresenta a mesma história do ponto de vista pós-exílico, daqueles que voltaram do cativeiro para a terra da promessa, mostrando o consolo de Deus para aqueles que estavam voltando. No livro de Neemias, nós vimos que no judaísmo antigo de Esdras e Neemias, esses dois livros, Esdras e Neemias, formavam um livro só. E eles são datados ali de 430, 400 a.C. E as narrativas foram feitas para encorajar os judeus que haviam retornado do exílio, revelando-os que, embora Israel ainda estivesse sob domínio persa, o Senhor haveria de estabelecer um verdadeiro culto entre eles. 3 temas são relevantes nesses livros de Esdras e Neemias, e podem ser encontrados ali no decreto de Ciro, em Esdras, no capítulo 1, versos de 2 a 4. Primeiro a reconstrução do templo, depois a importância do povo de Deus para a celebração do culto, do templo que seria edificado e os muros que foram reconstruídos, e em terceiro lugar a palavra escrita como uma ferramenta poderosa e transformadora. No capítulo 8 de Neemias, você pode perceber a função da palavra de Deus, e em Esdras também, que era um escriba versado na palavra de Deus. No texto de Neemias 1, de 1 a 4, nós percebemos que agora há um outro governante, não mais Ciro, mas Artaxerxes I, e Neemias é o copeiro desse monarca, e essa função implicava em experimentar e cuidar da comida do rei, inclusive o vinho do rei e outras coisas, e resguardando o rei de morte por envenenamento. Quais as lições de Neemias? Primeiro, o interesse dele pela situação do povo. Ele ouviu atentamente o seu irmão Hanani sobre a situação, Hanani e os líderes de Judá sobre a situação do povo. Segundo, o sentimento. Ele fica entristecido, ele lamenta, ele chora pela situação da sua cidade, e ele repreende os nobres e magistrados pela usura, logo depois no capítulo 5, versos 7 a 8, quando lá chega.
nós percebemos em terceiro lugar a sua devoção. Ele jejua, ele ora, ele busca a sabedoria diante de Deus. Em quarto lugar, ele tem uma ação. Ele faz saber diante do rei a situação do seu povo, e o rei, como gostava muito dele, agiu em favor dele mesmo, e agora ele age com sobriedade, né? Ele, com todo cuidado, ele vai cumprir o mandato do rei. Em quinto lugar, ele tem sabedoria, ele diagnostica o problema, ele não age por emoções, ele passa 3 dias andando ali sobre os monturos quando chega a Jerusalém, e ele, para depois ele tentar montar esse quebra-cabeça e a situação como Deus haveria de guiá-lo como um reformador ali em Israel. Ele age como um sábio, ele luta, ele lida assim vitoriosamente com as pressões que vêm de dentro do povo de Deus e as pressões de fora dos inimigos de Deus. Ele reconstrui, ele reconstruiu, aliás, em 52 dias os muros de Jerusalém, as portas da cidade. Ele reabilita o sacerdócio, o culto, a comunhão com Deus, o perdão, arrependimento, confissão de pecados e a leitura da palavra de Deus. Então, Neemias é um importantíssimo livro para nós percebermos como é que Deus age, Deus dá alegria, Deus nos dá motivação em prosseguir com fé como remanescente do povo de Deus. Esdras é o outro livro. Esdras e Neemias eram um livro só, antigamente, como nós já falamos, e Esdras 7:10 nos diz que Esdras tinha disposto o coração em buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. E a boa mão de Deus era favorável sobre Esdras, porque ele tinha o seu coração preparado. Primeiro, ele era um sábio a procurar a verdade de Deus, através da palavra de Deus. Ele ia na palavra e procurava ali a verdade de Deus. Ele cria que a lei fora dada pelo próprio Deus através de Moisés. Isso nós lemos no livro. A palavra disposto, ele fala que o seu coração estava disposto em ler a palavra, ele tinha o seu coração preparado. Isso nos dá exemplo de como escutar a Deus e como falar às pessoas que estão à nossa volta. Ele era também, em segundo lugar, um servo a obedecer os mandamentos da palavra de Deus. Ele procurou cumprir cada detalhe da lei de Deus na sua vida pessoal e na vida do povo de Deus também. Ele promoveu reformas e mudanças na vida comunitária, na vida pessoal do povo de Deus, voltando-se, como diz Calvino, a palavra pura que sai da boca de Deus. Em terceiro lugar, ele era um mestre. Esdras era um mestre em ensinar toda a palavra de Deus, não só uma parte, mas toda. Ora, os caldeus eram versados em literatura, em como estudar as estrelas, eram bons em astrologia e em outras coisas. E Esdras se desenvolve nesse ambiente. No entanto, ele não esquecera a palavra de Deus. Em Esdras capítulo 7, verso 6, nós lemos que ele era um escriba versado na lei de Moisés dada pelo Senhor Deus de Israel. Ele estava dentro daquilo que Jesus mostrou àqueles que são fiéis de Deus. Mateus 23:34 nós estudamos. Por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Ele era um escriba versado na palavra de Deus. Ele tirava da palavra de Deus coisas novas e coisas velhas, como Jesus disse em Mateus 13:52. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino de Deus ou no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. No livro de Esther nós estudamos Esther. Esther, o nome dela significa estrela, o seu nome persa de Hadassah, que é o seu nome em hebraico, né? Conta a história de uma judia
que se torna uma judia órfã, né? Que é criada pelo seu tio e acaba se casando com o rei persa Assuero, o rei Xerxes, né? Ele era filho de Dario, né? A mão dos notáveis ali do reino planeja acabar com os judeus de todo o reino. Entretanto, Esther e o seu primo Mordecai conseguem fazer com que esse vil plano fracasse. Amã acaba morrendo na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E para celebrar o livramento e a vitória sobre os inimigos, os judeus instituem então a festa do Purim, que é celebrada até os dias de hoje. A Bíblia, nesse livro de Esther, onde não aparece a palavra de Deus, e exatamente o autor tem em mente mostrar Deus soberano por trás das circunstâncias, mostrando um Deus abscôndito, um Deus oculto, mas um Deus presente. Então, tanto é que a rainha Esther vai jejuar. Ela vai jejuar a quem? Certamente a Deus, não é? Ao Deus em que ela cria. Então, como ela é judia, ela crê no Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. E ela era uma mulher diferenciada pela sua fé, pelos seus valores, os valores que seriam hoje de Cristo no coração. Esther, ela tem atributos não apenas de ser uma mulher formosa, da qual o rei se agradou, mas ela possuía uma grande beleza interior. O que é que diferenciava Esther e o que diferencia um crente, uma mulher de Deus hoje, por exemplo? Primeiro, a sua simpatia e a sua simplicidade. Ela era extremamente simpática e por isso agradável a todas as pessoas. Ela não era exigente, pois no palácio havia grandes tratamentos de beleza. Durante pelo menos um ano ela se tratava para se apresentar ao rei. Durante vários tempos ela era então preparada, tinha comida saudável, e ela não pede nada mais daquilo que é oferecido. O texto bíblico, se você ler lá em Esther 2:8, 2:15, 2:17, num desses textos diz que Esther agradava a todos os que a viam. Então era uma mulher que tinha simpatia e tinha também simplicidade. Segundo, a sua convicção e a sua coragem. Deus tinha um plano para o povo da velha aliança e ela estava no momento certo, dentro do plano de Deus, e aproveitou essa oportunidade de Deus. Mesmo assumindo os riscos, ela estava disposta a salvar o povo de Deus, porque ela cria também que ela era instrumento do Senhor. Apesar de no primeiro momento ela então ficar um pouco receosa de alguma coisa, ela ouve o seu tio Mordecai, o seu primo Mordecai, que a cria, exatamente para que ela possa então livrar o povo de Deus. E ela diz então ali, você pode ler isso no capítulo 2, verso 10, no 2, 21 a 23, no capítulo 4, 16, a segunda parte, e capítulo 5, verso 2. E olha o que ela diz: se eu tiver que morrer, morrerei. Diante do rei Assuero ela é recebida, e o rei, quando viu Esther ali no pátio, o rei disse, o rei Assuero, o rei Xerxes diz, o rei teve misericórdia dela, porque ninguém poderia se apresentar diante do rei sem ser chamado. Então ela tem convicção, tem coragem, além da sua simpatia e simplicidade. A terceira característica dela é a sua intercessão e sabedoria. Ela é usada pelo Senhor, no plano do Senhor, dentro da sua providência, para abençoar o povo judeu. É aquilo que os escritores mais recentes chamam de que o povo de Deus tem uma atividade redentora, e nós somos redentores, como Jesus foi na sua época, espelhando o nosso Senhor, nós também somos redentores. Esther é uma mulher de intercessão e sabedoria. Ele é usado no plano do Senhor, na sua providência, para abençoar o povo do Senhor. E ela não menosprezava o poder da oração e do jejum. Então ela diz a Mordecai, vou reunir todos os judeus que estão em Suzã.
e jejuem em meu favor antes dela ir ao rei Assuero. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, diz a palavra de Deus. Ela é inteligente, ela é perspicaz e aproveita para falar com o rei sobre si e sobre o seu povo, o rei não sabia que ela era judia, não é? Interessante isso. Mas ela então vai descortinar diante do rei o estratagema que Amã, o terrível, está querendo agir, está querendo enforcar Mordecai, que não está saudando quando ele está passando, né? Ele que é o maioral ali dos prefeitos, não está sendo saudado. O resultado é que, lá em Esther 8,16, é que houve a felicidade, houve alegria, regozijo, honra para Esther, Mordecai e os demais judeus. Irmãos, lendo os livros de Crônicas e Esdras, Neemias e Esther, o que nós tiramos? Primeira lição, o pecado a curto prazo não compensa as consequências a longo prazo. Eu vou repetir, o pecado a curto prazo não compensa as consequências a longo prazo. Significa o seguinte, o prazer de um momento sexual com uma pessoa fora da palavra de Deus, que não seja o casamento, por exemplo, seja antes do casamento ou depois do casamento, seja a pessoa casada, a Bíblia chama isso de adultério. Veja, por exemplo, a pessoa tem um relacionamento só, quem sabe ela tem um filho, e durante toda a vida ela vai estar ocupada com este filho. Se ela é cristã, ela não vai abortar. E veja que isso vai ser um problema para ela. Então, primeira coisa, o povo de Deus tinha que perceber que o pecado a curto prazo não valeria as consequências a longo prazo. O povo de Deus não se arrependeu. Isso nos chama atenção. Nós devemos buscar arrependimento. Deus se agrada do coração contrito, aquele coração arrependido, aquele coração quebrantado. Veja o quebrantamento de Esdras, o quebrantamento de Neemias, principalmente Esdras, ele arranca os cabelos, arranca a barba, quando ele vê o povo de Deus naquela situação. Então nós temos que aprender que temos irmãos também que não só contemporizar o pecado, mas o pecado realmente é algo sério diante do Senhor. Outra coisa que nós vemos, o Senhor é fiel e misericordioso em todas as suas palavras e em todas as suas promessas. Deus é fiel, então nós temos um Deus fiel. Eu posso me colocar diante dele, mesmo no momento difícil, mesmo no momento com tremendas dificuldades, como nós vimos ali os servos de Deus, Neemias diante de todos os perigos, Esdras também, a rainha Esther e os livros de Crônicas, os reis que agiram bem, nós percebemos que eles tiveram lutas e dificuldades. Então, Deus é misericordioso e temos que orar e jejuar para entender o plano de Deus e agir com sabedoria diante do Senhor. Em terceiro lugar, Deus levanta os fiéis de Deus em momentos de crise e em momentos de dificuldade. Então Deus vai levantar, como nós olhamos ali no livro de Ruth, não é o nosso tema, mas nós olhamos ali no livro de Ruth quando Deus levanta um remidor para a vida de Ruth, não é? A nora de Noemi, não é? Então nós podemos perceber o plano de Deus ali em levantar redentores, aquelas pessoas que são os fiéis de Deus, os remanescentes de Deus. Será que você, ouvindo depois de ouvir tudo isso, você é um remanescente do Senhor? Então creia nisso, Deus o abençoe, Deus o use para que você seja um fiel de Deus. Talvez você diga, eu não tenho condições, mas ore a Deus, peça que Jesus o fortaleça. Tudo posso naquele Jesus que me fortalece, que Ele o fortaleça para a glória e a honra do seu nome. Que o Senhor o abençoe. Amém.